Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Nicolas Vital e esse é o ABMRA Talks, programa de debates promovido pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, com o objetivo de discutir sobre diferentes pontos de vista os grandes temas da atualidade e que impactam diretamente o agronegócio. No programa de hoje, o primeiro de 2023, nós vamos conversar sobre sustentabilidade, um tema fundamental para a construção de uma imagem positiva para o setor, especialmente entre os jovens e a população urbana. E para conversar com a gente sobre esse tema, nós temos aqui duas referências no setor. Ricardo Voltolini, que é sócio-diretor da consultoria Ideia Sustentável e uma das maiores autoridades no tema ESG no Brasil, e Caio Penido, cineasta, produtor rural e importante liderança dessa nova geração do agro. Atualmente, o Caio é presidente do Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC. Ricardo, Caio, muito obrigado pela presença de vocês. Não tenho a menor dúvida de que a gente vai ter uma excelente conversa aqui hoje. Muito bom, Nicolás. Obrigado, um prazer. Vamos conversar desse tema aí da comunicação, muito importante. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Então, antes de mais nada, né, para que os nossos espectadores aí possam conhecê-los um pouquinho mais a fundo, vou pedir então que vocês se apresentem um pouco, digam para a gente aí onde que vocês atuam hoje e como, se existe, no caso, alguma relação com o agronegócio. Vou começar com o Ricardo, então, né, porque o Caio, evidentemente, tem uma ligação com o agro. Então, Ricardo, conta um pouquinho da tua trajetória aí para a gente. Bom, Nicolas e todos que nos veem, nos ouvem, a minha trajetória é de um consultor em sustentabilidade empresarial, agora ESG. Esse ano a nossa consultoria está completando 25 anos, o que significa dizer que a gente está aí nesse cenário desde que ele era só pedra, pó e areia, né? Não tinha muito o que se discutir. O tema vem evoluindo bastante e com a ascensão global do ESG, ele tem ganhado um status estratégico nas empresas dos mais diferentes setores. O meu trabalho, basicamente, é um trabalho de apoiar empresas na construção de estratégias, desenvolver líderes, desenvolver planos de ação. Nos últimos 3 anos, nós fizemos mais de 26 planos de ação e estratégias de ESG para empresas. Por conta desta atividade variada, em algum momento eu acabei parando em algumas organizações ligadas ao agro, né? Não era originalmente uma área de atuação, mas na medida que a gente começa a trabalhar com os clientes, a gente acaba também conhecendo um pouco melhor os setores. Muito bom. E trabalho no agro aí é o que não vai faltar para o Ricardo nos próximos anos. Caio, e você aí, por onde você tem andado aí? Conta um pouco da tua trajetória para a gente. Bom, eu sou formado em comunicação social, né, em cinema, especialização em cinema, mas desde pequeno, meu avô sempre esteve fazenda, então cresci um pouco dentro desse universo, muito influenciado aí pelas pessoas, né, da fazenda, os vaqueiros, os leiteiros, então assim, tive sempre uma amizade muito grande com esse mundo rural aí, com as pessoas, né, com os bichos, né, com a natureza, com a produção. Então foi cresci dentro de um formato aí muito interessante, né, de convivência, de produção e conservação. E depois me formei em comunicação e percebi que tinha aí esse desafio de juntar um pouco os dois mundos e ajudar a reverter um pouco essa imagem negativa do agro, né? Então, eu tive também alguma experiência, e tenho, né, alguma experiência corporativa, fiz curso no IBGC, né, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, participo de conselhos, e o ESG dentro das empresas, né, é um desafio aí para as empresas, né? No nosso setor, você tem as indústrias frigoríficas, as trades, né, multinacionais, quer dizer, tem toda essa conversa de ESG das empresas. Agora, o meu desafio maior é essa questão da sustentabilidade dentro das fazendas, né, da porteira para dentro, com produtores muito diversificados no perfil, né? Então, acho que é um desafio
de explicar, né, a importância da sustentabilidade, da regularização ambiental, que isso vai virar vantagem competitiva, e a gente trabalhando junto uma agenda positiva, né, tanto na produção quanto na comunicação. Eu tento atuar bem numa agenda positiva que dê para unir nessa agenda positiva ambientalistas, produtores, jornalistas, né, empresários, e a gente junto mostrar para essa população urbana que o agro brasileiro tem problemas, tem, né? Falta muita gestão para solucionar os problemas, mas comparando com nossos concorrentes aí no mercado global, a gente termina estando um pouco melhor pelo Código Florestal, pela Amazônia, por todo esse pacote de biodiversidade, clima tropical, produção mais baixo carbono. Então, essa agenda comum é a gente combater esse desmatamento ilegal, que o ilegal todo mundo quer combater, né? Então, trazer o produtor para essa agenda e mostrar que ele é uma parte fundamental dessa agenda de mudanças climáticas, né? Ele tem um papel fundamental. Então, a gente não pode botar ele no papel de vilão, que é um cara que pode ser o mocinho. Se a gente explicar direito e ele estiver nessa agenda positiva, ele vira mocinho. Então, acho que é um pouco esse meu desafio aí como comunicador e articulador, aí mostrar que nós podemos ser o exemplo, os mocinhos, e como fazer isso, como trabalhar isso. Perfeito. E aí, Ricardo, começando aqui do mais macro aqui do nosso papo, hoje a gente está na era aí da reputação, né? Muito mais do que produzir e ganhar dinheiro, as empresas estão de olho aí na reputação. E aí, dentro do agronegócio, isso hoje é um tabu, né? Tem muita gente ainda que não acredita nisso, acha que são teorias, enfim, o grande globalismo, enfim, a gente sabe que não é. Queria ouvir de você qual que é a importância do ESG para o agronegócio hoje. Isso, de fato, é um obstáculo, como alguns enxergam, ou é uma oportunidade aí para os que fazem direito? Eu acho que é uma grande oportunidade para os que fazem direito e um grande risco para os que fazem errado. Isso não tem a menor dúvida. Quando a gente fala agenda ESG, é sempre importante destacar que ela nasce a partir da visão dos investidores e, portanto, que seria uma visão média do mercado, né? A primeira noção de ESG é baseada em reduzir riscos ligados a determinados impactos sociais, ambientais e de governança. Mas é uma agenda que pode virar ao lado da moeda quando você supera o risco e transforma o que seria risco em oportunidade, né? Então, isso é uma visão importante. A gente, por acaso, não sei se é uma coincidência, mas por acaso, esses 3 primeiros meses do ano trouxeram para a pauta assuntos que estavam até letárgicos, né? Como, por exemplo, o olhar para a cadeia de fornecimento. Vários episódios que vieram a público se tornaram escandalosos, relacionados ao trabalho em situação análoga de escravo em empresas de diferentes níveis, inclusive ligadas ao agro, né? Então, é óbvio, quando você vê um impacto que traz um fato como o que foi denunciado, vou dar só um exemplo, não queria, com esse exemplo, focar muito, porque esse episódio ocorre em muitos outros setores, mas se você pega o setor das vinícolas, por exemplo, elas foram abatidas com um prejuízo de reputação muito maior do que o prejuízo da multa que tiveram que pagar. Isso, conversando com as pessoas ligadas às vinícolas, elas me relataram isso. Olha, para a gente foi difícil ver, não pelo aspecto da multa que temos que pagar, isso temos que pagar, né? E nós temos responsabilidade sobre isso, mas isso impactou de tal modo as vinícolas ou nossas empresas, mas sempre é bom lembrar, algumas empresas do agro carregam o nome dos seus criadores, o que também acaba repercutindo numa reputação negativa para as famílias. Isso talvez tenha doído mais, né? Quando você tem uma empresa grande, né, que tem um problema específico de reputação ligado a algum tema de ESG, mas é uma empresa, uma sociedade anônima, uma empresa de investidores, não afeta tanto a reputação familiar. Então, é importante sempre, eu estou trazendo esse exemplo porque tem um lado positivo desse exemplo.
Quando a gente está diante de um fato negativo como esse, a gente para, reflete sobre ele e toma uma medida para que ele jamais venha a ocorrer. E na medida que você toma essa medida, e eu sei que as famílias estão tomando, né, porque eu tenho acompanhado um pouco à distância, mas com muito interesse, você vai reduzir esse risco. Talvez dizer que o risco vai ser eliminado é exagero, mas há experiências de outros setores, setor de moda rápida, o setor de açúcar nos anos 80, 90 do século passado, que praticamente eliminaram o risco destes fatos a partir de uma perspectiva de planejamento, de controle, de monitoramento desta cadeia, né? Então, eu acho que uma das coisas boas que eu vejo no ESG é que quando a gente erra em algum aspecto, e aqui eu estou apenas reproduzindo o que eu já ouvi, né? Assumindo o erro, é importante também replanejar, ter um plano de ação para que este equívoco jamais aconteça. E eu acho que as empresas vão se melhorando, né? Então, o ESG ele trouxe uma urgência, isso é importante dizer, que a gente não tinha para este tema, né? Até 4, 5 anos atrás, empresas dos diferentes setores, inclusive o agro, protelavam decisões de E, de S, de G para o futuro. Agora criou-se uma urgência, e esta urgência está aumentando a velocidade, a celeridade com que essas organizações estão cuidando melhor dos seus impactos sociais, ambientais e de governança. Isso é bom para todo mundo, é bom para as empresas do setor, aquelas que já faziam bem estão melhorando, estão se aperfeiçoando, as que não faziam tão bem estão olhando para esses temas com uma perspectiva de que eles podem representar um risco caso não consiga equacionar os meus desafios. Então, é importante sempre olhar por uma perspectiva de melhoria, né? Eu acho que o ESG, quando bem encaminhado, ele melhora as empresas, e ao melhorar as empresas, melhora também a vida de todos nós. Muito bem. E, Caio, o Ricardo trouxe um exemplo aí ruim, né, do agro, todo mundo ficou sabendo, isso saiu na mídia e manchou, né, de certa forma, o setor do agro como um todo. Caio, na tua visão, né, a gente que está dentro, a gente sabe que a produção brasileira, na sua grande maioria, é feita de forma sustentável, com preocupação com o meio ambiente, com a preocupação com o bem-estar animal. Mas, no teu ponto de vista, por que isso não é percebido pela sociedade, as pautas boas? Mas quando a gente tem uma pauta ruim, isso é amplamente divulgado. Sei que está há tanto tempo aí, já presidiu o GTPS, né, que é o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, que une vários elos da cadeia da pecuária, inclusive ambientalistas, frigoríficos, produtores. No teu ponto de vista, por que a sociedade só olha para os temas ruins, não tem interesse pelos temas positivos? Eu acho que aquela questão, Nicolas, da manchete, né? As pessoas vão atrás de manchetes, de slogans, né, que sejam impactantes, né? Trabalho escravo, né? Desmatamento zero, são slogans fáceis, né? Pegam, né? Fome zero, né? Quer dizer, então, eu acho que o 2011, 2010, quando começou ali aquela questão da moratória da carne, eu acho que foi um grande divisor de águas ali nessa questão da imagem. Porque acho que o Greenpeace, né, percebeu, né, que tinha uma estratégia eficiente, né, de transformar. Quer dizer, você não pode ficar dependendo do governo. O governo, às vezes, não faz as coisas, né? Então, o problema é esse, a falta de gestão dos governos em implementar o Código Florestal, em combater o ilegal, desmatamento ilegal, queimadas ilegais. Quer dizer, a falha é essa. Para combater essa falha, algumas entidades e jornalistas também, instituições aí do terceiro setor internacionais, perceberam que era mais fácil atacar as grandes empresas do agro. Já que o governo não resolve, vamos obrigar essas empresas a resolverem, né? Então, é um pensamento meio maquiavélico, né? Mas que terminou, naquele momento, sendo eficiente, né? Um pouco trouxe esse assunto do desmatamento, colocou luz nesse assunto, né?
Então, todo mundo começou a se mexer, as indústrias começaram a correr atrás em todo o seu processo de governança, ESG, né? Essa questão de redução de riscos, né? Análise de riscos, gestão de riscos, quer dizer, deu uma profissionalizada no setor, mas ficou como efeito colateral essa a imagem, né? A associação do agro ao desmatamento. Então, uma coisa que tem que desfazer. Mas como que a gente desfaz? É difícil, né? A gente está nisso há muito tempo. Tem uma outra força importante, que são os países desenvolvidos, aí Europa, Estados Unidos, principalmente, né? Agora, outros chegando aí como países desenvolvidos, potencialmente com poder para fazer coisas parecidas, mas que controlam um pouco a informação mundial, né? Então, pedem para a imprensa brasileira mandar a notícia. Manda de desmatamento, que aqui o pessoal quer ver, está procurando mais isso. Então, termina criando uma pauta constante de desmatamento, né? Acho que vem demais. E também, né, assim, não vamos ser inocentes, né, porque o mundo acordou, né, para essa questão da escassez da biodiversidade, né? Então, a Europa, né, fez as guerras, né, a Primeira e Segunda Guerras Mundiais aí para dividir o mundo em colônias, né, onde levou para essas colônias um modelo de desenvolvimento insustentável, extrativista, né, criou a Revolução Industrial, que é a grande responsável aí pelas mudanças climáticas, levou esse modelo também para o mundo, esse capitalismo que tem que estar sempre em crescimento, quer dizer, eu acho que ela tem grande responsabilidade, né, nessa questão das mudanças climáticas, mas, como ela controla a mídia também, o mais barato para combater as mudanças climáticas é travar o desmatamento no Brasil, né? Então, ela faz uma força grande para jogar o olhar do mundo para a Amazônia, porque é a forma mais eficiente, né, e mais barata de você reduzir aí as mudanças climáticas. Muito mais difícil, né, Europa e Estados Unidos reflorestarem suas áreas, né, mudarem suas fontes de energia. Então, eles estão trabalhando nisso também, mas desvia um pouco o foco para o Brasil, para a Amazônia. Então, é muito difícil a gente combater essas forças tão poderosas, com tantos recursos, com tantos interesses, né? E muitas vezes brasileiros entram nessa onda e terminam defendendo os interesses da Europa e dos Estados Unidos inconscientemente, né? Inocentes úteis, achando que estão salvando o planeta, e estão, né? Mas assim, com uma estratégia que sobrecarrega o Brasil, que detona a reputação do Brasil, e não joga o olhar para os responsáveis pelas mudanças climáticas, né? Que a gente sabe, Estados Unidos, Europa, China, Índia, né? São os grandes responsáveis, né? O Brasil, a grande questão é o desmatamento. Se a gente tirar o desmatamento, a produção agropecuária brasileira é ultra sustentável, né? Você garante conservação de biodiversidade dentro da propriedade, uma biodiversidade garantida por lei, né? E você tem um código florestal que é aprovado em Congresso Nacional, quer dizer, um avanço aí do Brasil que a gente tem que ter muito orgulho, né? Como que a gente conseguiu? Às vezes eu me pergunto como que a gente conseguiu, né? Um país que é tão desorganizado em algumas coisas, mas conseguimos, sob a liderança aí do Aldo Rebelo, da Isabela, né, no Ministério, conseguimos aprovar um Código Florestal. Então, falta gestão. Acho que a primeira coisa, a gente tem que implementar o código, acabar com o desmatamento ilegal, lutar para valorizar a biodiversidade, esse mercado que a gente vai falar aí mais para frente, de pagamento por serviço ambiental, o que for além da reserva legal obrigatória por lei, tem que ser remunerada essa conservação. Então, a Europa, Estados Unidos, a China, a Índia, tem que pagar pelos serviços ambientais que estão regulando o clima mundial. Então, é desmatamento ilegal zero, aplicação do código e valorização dessa biodiversidade de alguma forma. Temos que encontrar formas. Turismo ambiental, quer dizer, como o Ricardo falou, são muitas oportunidades para o Brasil, né? O que para os outros países é uma crise sem solução, para nós a gente olha e fala assim, nossa, se a gente se adequar, a gente já está na frente. Mas falta gestão, falta olhar isso com seriedade e sem picuinha, sem ficar brigando ambientalista com produtor. A gente tem que abraçar uma agenda positiva e comum a todos, que eu possa convocar todos, vamos fazer uma campanha de erradicação do desmatamento ilegal. Entendeu? Todo mundo abraça essa agenda, mas eu preciso ter apoio também das ONGs, dos governos. Daí a gente traz, né, os pecuaristas, as indústrias, está todo mundo querendo atuar numa agenda positiva, mas que respeite a legislação brasileira. Perfeito. Ricardo, eu queria ouvir também a tua opinião sobre esse tema, né? Por que os aspectos negativos são sempre destacados pela imprensa e os feitos positivos
sempre ficam em segundo plano. É essa a história mesmo da notícia ruim é o que vende? A gente tem uma cultura de jornalismo no Brasil muito inspirada na cultura americana, que é a cultura da notícia ruim. Então, é sempre importante dizer que não é só o agro, né? O agro é mais um. A gente poderia extrapolar essa discussão e dizer empresas, de um modo geral, não contam com grande simpatia, né? Então, de repente, você vê aí situações nas quais empresas estão envolvidas que há um certo exagero na cobertura. Isso é parte, talvez, da cultura. Eu, como já tive do lado de lá, né, minha primeira encarnação profissional, fui jornalista, tá? Antes de ter a minha empresa, a minha visão é sempre a seguinte: independentemente da cultura, nós que estamos, né, atuando nos nossos setores, temos que trabalhar para fazer tudo certo, né? A hora que a gente começa a fazer tudo certo, a hora que a gente começa a fazer o que eu chamo checklist bem feito das questões de E, de S, de G, a gente começa a dar menos espaço e motivo para ser objeto de críticas, de matérias escandalosas, de escândalos, né? Isso é sempre bom deixar isso de lado. Eu acho que é um outro elemento, acho que o Caio contextualizou bem aí. Eu acrescentaria um outro elemento, que é o fato de que o Brasil, no caso do agro, foi se tornando cada vez mais urbano e foi havendo um distanciamento, né, de cidades e campo, né? A gente viveu está vivendo ainda, mas viveu muito intensamente nas últimas 4, 5 décadas. E há uma tendência sempre de buscar os extremos. Ou a gente olha o agro, ou o campo, ou quem está ali, os personagens, com um olhar muito romântico ou romantizado, que é um exagero, né? Ou a gente vai para o outro extremo, e no caso específico das questões ambientais, quando há motivos para essas denúncias, né? Porque também as denúncias, são fatos, né? Você pode ter um certo exagero na cobertura, mas são fatos que estão sendo relatados. Então, não é bom essa coisa dos extremos, né? É muito ruim, porque eu, por exemplo, quando vou a eventos, eu vejo eventos do agro, ainda hoje, isso me desconforta um pouco, mas eu estou acostumado. Quando eu falo de mudanças climáticas, eu ouço vaias na plateia, né? Então, ainda tem gente, né? E isso acaba gerando uma imagem de que todo o setor é assim. É óbvio que não é todo o setor. Toda simplificação, por definição, é ruim, ela diminui, né? Então, assim, é óbvio que não é todo o setor, mas ainda há, né? Isso eu percebo no dia a dia, é, vaias a uma discussão sobre mudanças climáticas. Então, assim, veja, eu não estou falando de uma teoria de ficção científica, estou falando de ciência, né? Então, estou falando de um painel de cientistas do clima pesquisando há mais de 50 anos, né? E os efeitos, inclusive, das mudanças climáticas já estão sendo percebidos. Então, eu acho que tem aí um movimento que precisa ser feito, que tem muito a ver com uma teoria minha pessoal como consultor. Eu podia muito bem, se eu tivesse na posição lá, minha primeira posição de jornalista ou comunicador, ficar de fora jogando pedra no telhado. É mais fácil. Mas mesmo as grandes organizações, Greenpeace é uma delas, aprendeu que é melhor colaborar para buscar a solução, ao invés de jogar pedra no telhado vizinho, que é mais fácil, né? Jogar pedra é mais fácil do que ir lá, estabelecer uma relação de cooperação e trabalhar junto. Então, essa tem sido o meu mote profissional: trabalhar junto, enfrentar desafios. Eu tenho clientes grandes que estão ligados à crop science, ao agro, que enfrentam ainda uma imagem muito ruim ligada a determinadas substâncias químicas que estão em fertilizantes, em agroquímicos, né? E a ciência nunca comprovou nenhuma correlação, né? E aí eu estou falando de ciência, mais uma vez, entre aquela substância e um determinado impacto muito negativo à saúde, né? Mas aí a gente tem um negócio chamado
opinião pública que tem a ver com imaginário popular, e a gente não controla. O Caio sabe bem disso. Você não vai mudar o imaginário popular sobre um determinado tema, né, de um dia para o outro. Vou te dar um exemplo. Eu falei de moda rápida. Aqueles problemas de trabalho análogo a escravo foram resolvidos há 15 anos. Ainda hoje, a gente ouve em determinados círculos pessoas falando: mas a moda rápida ganha dinheiro porque explora crianças na China, na Índia. Veja, já está equacionado esse problema, mas ele ainda persiste na memória. Então, eu acho que esse é um desafio para comunicadores, é como eu lido com uma opinião pública que forma a sua impressão, né, a partir do imaginário coletivo, né? O imaginário coletivo ele tem que ser combatido, mas leva tempo. A mudança na percepção leva tempo. Eu acho que o trabalho mais importante que todos nós precisamos fazer, acreditamos numa produção mais sustentável, é trabalhar para que isso de fato aconteça e que os fatos melhor comunicados gerem uma mudança gradativa na percepção das pessoas. Eu sou otimista quanto a isso. Eu acho que vai acontecer. Pode demorar um pouco, e é provável que demore por conta desse mecanismo de imaginário coletivo, mas eu acho que isso vai acontecer na medida que a gente comece a produzir de um modo mais sustentável. E eu queria só botar uma pontinha na discussão, que é: eu sempre defendi, eu acho que sigo defendendo com muita ênfase, que as questões ambientais se tornem uma política de Estado para o Brasil, e não uma política de governo, né? Que nós tenhamos as questões ambientais no nosso pensamento de longo prazo como país, porque as oportunidades para o Brasil hoje são absurdas, são muitas oportunidades. Turismo sustentável, biotecnologia, né? A gente tem uma produção agrícola na média mundial muito mais eficiente, a gente tem ganhos de eficiência. A Embrapa fez um papel belíssimo ao longo dos anos de criar ciência para a nossa produção agrícola, que é invejada hoje no mundo, né? Você pega setores nossos, papel e celulose é um deles. É um setor hoje reconhecidamente no cenário internacional como um setor muito sustentável. O Brasil é visto como um player de um negócio sustentável. Então, acho que as oportunidades são muitas e eu penso como Caio, eu acho que se a gente trabalhar numa direção de colaboração com um olhar mais planejado de longo prazo, a gente chega longe. Caio, o Ricardo deu o gancho aqui da questão ambiental e você terminou a tua última fala falando da questão do pagamento por serviços ambientais, né? Muito se fala, né, sobre esse mercado de carbono. Isso, de fato, seria uma pauta super positiva que ninguém poderia ser contra. O Brasil já ia estar na frente de todo mundo nessa questão, mas conta para a gente, você que vive esse dia a dia, como é que está essa questão do pagamento por serviços ambientais? Isso, de fato, está acontecendo? Existe uma perspectiva para acontecer? E, enfim, qual que é a tua visão sobre isso? E como que isso poderia estimular, né, os próprios produtores a aumentar suas áreas de preservação? Olha, eu tô assim, tá um momento, eu acho, bem confuso, assim, de transição, né? A gente, como produtor, começou a ser assediado por, né? Todo mundo abriu uma empresa de crédito de carbono nos últimos 6 meses em Nova York, em Londres, São Paulo, e acaba uma palestra, um evento, vem 3, 4 pessoas, então a gente fica meio, até eu que tô nisso, tá, né? Há mais de 10 anos. Estou um pouco confuso, sabe? Como escolher o melhor negócio? Daí são um negócio de 30 anos, né? De 20 anos. Falo, nossa, vou me amarrar e, né, como que vai ser isso? E daí tem a questão jurisdicional, quer dizer, esse carbono tem que estar dentro de uma estratégia jurisdicional para ele ser computado no futuro. Então, talvez nesse primeiro momento, quem está vendendo está botando dinheiro no bolso, mas quem está comprando não vai ter esse crédito real no futuro. Então, está um momento bem delicado, falando de muita coisa, crédito de madeira, crédito de
couro, CPR verde, serviço PSA, né, crédito de carbono, comunidades para o excedente de reserva legal, para a reserva legal, se tem risco de invasão, recebe, se não tem... Quer dizer, até um momento, assim, eu estou tendo que dar uma parada, botar a bola no chão para entender o que está acontecendo. Mas isso é no mundo ou aqui no Brasil? Eu acho que no mundo, né, no Brasil, como vendedores, né, principalmente a nossa biodiversidade finalmente sendo levada em consideração. Então, eu acho que é interessante, é positivo, precisa regulamentar, precisa organizar. Então, o que está acontecendo, que a gente participou, é o projeto Conserve, do IPAM, né? O Conserve, a gente tem um projeto Conserve no Araguaia, junto com o nosso movimento de produtores de carbono, que a gente tem desde 2015, e a gente tem uma parceria com o IPAM, que é para o excedente de reserva legal, pagamento por serviço ambiental, período curto, para o excedente de reserva legal. Então, eu achei que é um formato interessante para a gente começar a entender, para o produtor perder um pouco o receio, não é um período longo, então é por 2 anos, 3 anos, se não me engano. Então, quer dizer, em 2 anos, quando você vê, passou, né? Você recebeu, já entendeu, vamos renovar, vamos agora fazer. E o IPAM também fez isso como um piloto, né? Um piloto de testes ali para entender se com esse recurso eles acessaram um fundo, acho que europeu, acho que ali do Noruega, ali daquela parte, e para testar se isso tem um impacto na região em redução de desmatamento. Então, está sendo testado esse modelo, né? Já estou escutando falar gente que está pagando também pela própria reserva legal. Então, acho que vai ser uma prateleira de produtos, não é um produto, é uma prateleira de produtos. Então, tem o serviço ambiental, dentro do serviço ambiental você vai ter a questão da água, a questão da biodiversidade, a questão do carbono, dentro da reserva legal também, do solo da reserva legal. O carbono no solo do sistema produtivo, né, é mais volátil, entendeu? Não é um carbono visual, que nem a floresta. Então, e tem uma resistência, né, desse mundo aí que se auto-intitula desenvolvido, né, mas que eu acho que hoje a gente está mais desenvolvido que eles. No novo paradigma, Ricardo, eu acho que a gente está... Quer dizer, hoje, que é um país rico hoje, né? Quem tem biodiversidade, quem tem uma fonte de energia renovável, quem tem clima tropical aí na agropecuária de baixo carbono, quem tem legislação ambiental. Então, acho que a gente, hoje, é um país que está na frente nesse novo paradigma, mas a gente tem que fazer isso tudo funcionar efetivamente, né? Eu acho que o que está faltando é gestão. Pra você ter ideia dessa questão dos serviços ambientais, né? Eu fui para a COP agora, levei o passaporte verde. A gente está fazendo lá no IMAC para carne de Mato Grosso o passaporte verde, que é para separar o joio do trigo, trazer para o passaporte verde todo mundo que está legal, mostrar que tem uma cadeia virtuosa de produtores, indústrias, né? Depois a gente quer chegar nos supermercados, restaurantes, mostrar que tem uma cadeia virtuosa aí que está seguindo a legislação, né? E quando eu fui mostrar para o governador, né, as iniciativas, tinha dentro uma parte do pagamento por serviço ambiental, né? Então, ele adorou o passaporte verde e tal, e falou, Caio, só esse negócio do serviço ambiental que eu queria entender, né? Como que fica o Estado nisso, né? Para o produtor é maravilhoso, põe o dinheiro no bolso, né? Nesse caso do IPAM, eles pagam o custo de oportunidade. É interessante também falar isso. Então, se é uma região pecuária extensiva, de baixa produtividade, eles vão pagar um valor mais baixo por hectare, né? É o custo de arrendamento daquela região que está rodando, é o custo que eles pagam pelo serviço ambiental. Já se for lá em Querência, em Sinop, área de agricultura, aí esse custo de arrendamento lá multiplica por 10 o da pecuária extensiva, né? Então ele falou, não, o governador falou, legal, o produtor vai ganhar, e o Estado, né? Se esse produtor desmatasse o que a lei permite, desmatasse legalmente, ele ia produzir para o resto da vida, ia gerar imposto, ia gerar desenvolvimento, pressão para a escola, pressão para a infraestrutura, para a estrada. Então, e se for o serviço ambiental e não é tributado, né? Então, o governo fica o resto da vida deixando de arrecadar, aquela região vai ficando meio esquecida. Então, a partir dessa conversa com ele, eu falei, não, vamos estudar, vamos conversar com o secretário da Fazenda, Rogério Galo, vimos toda a legislação, quer dizer, é uma coisa que está sendo muito construída. Então, num primeiro momento, parece uma solução muito interessante, né? É uma grande oportunidade. Quem tem biodiversidade tem que ser valorizado, tem que ser um país rico com a biodiversidade, né? Mas ainda tem muita coisa para a gente trabalhar em termos de legislação, em termos de tributação, né?
essa questão do turismo ambiental sustentável, acho que poderia ter um link, sabe? Você ganha o serviço ambiental, mas você tem que investir em infra de turismo, você tem que gerar emprego também, você tem que gerar desenvolvimento, não é travar tudo e tudo vira floresta nativa, né, sem produção. Também acho que a gente tem que estimular plantio de floresta, sempre plantio produtivo, sabe? Pode ser nativa produtiva, né? Falta muita pesquisa também de nativa produtiva. A gente está querendo entrar com floresta lá no Mato Grosso, e mogno africano, eucalipto, teca, acácia, pô, não tem uma espécie de madeireira brasileira na maior biodiversidade do planeta, ninguém selecionou, né? Para a gente ter uma árvore adaptada e produtiva para produzir madeira. Então, falta muito pesquisa também de nativas produtivas de frutas, de castanhas, né? Então, eu acho que todo o reflorestamento tem que ser de alguma forma produtiva, que seja nativa produtiva, mas dá essa oportunidade para o produtor, porque para ele é um investimento, se ele faz numa APP, é caro, é 10 mil, 20 mil reais por hectare para reflorestar um hectare, né? Então, se ele já faz isso com uma produção casada de nativa produtiva, e a lei permite, né, algumas combinações ali para pequeno produtor, principalmente, acho que esse é o caminho aí, um caminho bom de reflorestar com produção, estimular também a valorização das espécies nativas, né? O caminho está dado. Queria ouvir do Ricardo o outro lado do balcão aqui, né? Porque você certamente atende empresas aí que assumiram compromissos, né, de net zero, muitas com compensação, né? Porque elas não vão conseguir zerar, elas vão ter que compensar. Como é que o agro é visto por esses outros setores, essas outras grandes empresas que precisam zerar? Eles estão mais de olho nos fundos mesmo, de comprar direto desses vendedores, ou o agro entra no radar deles para parcerias, enfim, ou até para iniciativas próprias nessa área? Eu acho que a gente tem que considerar que essa discussão do mercado de carbono é uma discussão bastante nova, né? Ela não avançou muito nas últimas duas COPs, e eu acho que foi proposital ela não ter avançado, né? Por várias razões. Para você ter um mercado de carbono regulado internacional, é preciso ter mercados de carbono regulados nacionais. Então, tem que ter um regramento que valha para o Brasil, para os Estados Unidos, né? E aí, o que acontece? Acho que é importante dizer isso. Tem uma discussão importante que é quem está definindo regra é quem hoje tem mais peso político-econômico. Então, incomoda muito aos países da Europa, incomoda os Estados Unidos o fato de que a gente pode ser um país rico, né? Ninguém está acostumado com essa ideia, né? O Brasil um país rico, para lá, a gente está acostumado com o Brasil um país que era pobre, depois foi para país em desenvolvimento, né? Mas rico de verdade é complicado. O que é bom entender é esse mercado de carbono vai ser dividido entre credores e devedores, e o Brasil é se não for o maior potencial de credor do mundo, está entre os três maiores, né? Pela quantidade, volume das suas florestas, volume das suas áreas verdes, enfim. O Brasil é disparado uma potência nessa discussão, mas ainda não tem o peso político, institucional, econômico que tem os países que estão, de um certo modo, dando as cartas, né? Então, você pegar os projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo, criados há 10 anos, os países europeus estão querendo não botar isso no jogo, né? Espera aí, mas lá atrás a gente combinou, foi no âmbito da ONU, a ONU aprovou, isso é discutido na COP, quer dizer que todo aquele esforço da gente ter projetos, né, receber recursos, mas ter projetos para tirar carbono do planeta não valem nada agora, né? Tem alguns clientes que vivem reclamando, dizendo: ó, caí no conto do mecanismo de desenvolvimento limpo. Ah, mas caiu no conto. Isso está sendo discutido. Mas o que incomoda profundamente é que nós podemos ser uma potência, né? Então, esse é um ponto. O pagamento por serviços ecossistêmicos é uma discussão que exige um nível de abstração absurdo, né? Porque, assim, exige que paguemos por algo que nunca entrou na equação de custo de ninguém, de nenhuma empresa, nenhum produtor, né?
E a discussão agora é quem vai pagar por esses serviços, né? Então, na perspectiva de um entendimento de quem emitiu mais tem mais responsabilidade, me parece que quem emitiu mais deve pagar mais, né? Mas tem uma discussão importante hoje aí. China não admite ser vista como um país que poluiu mais, embora o seu movimento de lançamento de CO2 nos últimos 20 anos seja disparado maior, né? Então, hoje tem uma discussão política importante e ninguém quer abrir mão da sua competitividade. Então, quando se fala em botar custo em algo, alguém sempre, um economista, sempre se preocupa. Isso vai me tornar menos competitivo. Então, o americano acha que tem que botar custo a mais no produto chinês, que é o produto que bate de frente com o dele no mercado global. O chinês acha que o americano tem que pagar mais e os europeus pagarem mais, né? E nós, brasileiros, nós temos muita representatividade diplomática e muita credibilidade como articuladores dessas discussões. Só para lembrar, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo é uma criação brasileira, né? É um projeto brasileiro. A gente é muito engenhoso para isso. Por quê? Porque a gente tem bons pensadores nessa área e a gente tem um potencial, uma riqueza fabulosa de biodiversidade. Eu acho que essa é uma discussão que, do meu ponto de vista, ela vai ser um pouco mais arrastada, né? Só vale lembrar, a discussão sobre o Acordo de Paris, só agora, 2 COPs atrás, que teve um ligeiro destravamento, né? Mas ela passou mais de uma década travada porque os americanos não queriam entrar no jogo. E aí, quando os americanos e chineses discutem, eu não quero entrar no jogo, né? E são os maiores emissores, o jogo fica pela metade, né? Então, é importante. Eu acho que tem uma dimensão política dessa discussão. O Brasil tem quadros hoje, né, muito representativos e com boa credibilidade internacional. Eu acho que o Brasil tem que, do meu ponto de vista, e tem feito isso de algum modo, é tomar a frente nas COPs e começar a propor a discussão também, né? Os nossos diplomatas são bem vistos, os nossos técnicos, nossas organizações. Então, acho que é uma discussão aí que a gente precisa mudar um pouco o termômetro político, né? Como é que o agro vai ser? Eu acho que o agro, na verdade, é potencial credor, né? O Caio falou de um outro elemento que está sendo discutido aqui, que é a capacidade do solo brasileiro de absorver carbono, de capturar. Aí tem uma outra discussão para a qual ainda não existe regra, né? Os americanos não aprovam as regras que nós criamos aqui. Eles dizem, ó, vale para vocês, para a gente não. O que eles estão querendo dizer com isso? Eu já entendi, brasileiros. Vocês estão querendo arrumar mais recursos. E é claro que a gente tem potencial para isso. Então, a gente vai jogar um pouco de areia no teu chope. A gente vai empurrar essa discussão, vai criar entraves jurídicos, entraves regulatórios. Essa é uma discussão que ela vai acontecer no tapetão, como a gente fala do futebol, né? Não vai acontecer no jogo de futebol, vai ser decidida no tapetão. Mas eu acho que a gente tem muito potencial para propor, para discutir, e a hora que a gente tiver um mercado regulado de carbono, eu não tenho nenhuma dúvida de que nós somos credores em potencial e o agro é credor em potencial, né? E está cheio de devedor, né? Se a gente for olhar hoje, quantas organizações, quantos países europeus precisam, para cumprir suas metas climáticas, comprar crédito de carbono. Por quê? Porque eles não conseguirão mais reduzir as suas emissões. Eles vão ter que comprar esse crédito de carbono se eles quiserem cumprir. Então, não estamos falando mais de net zero, estamos falando de neutralizar. Para neutralizar, países e empresas desse país terão que comprar créditos de carbono, e eu vejo o Brasil como o principal vendedor nesse mercado. E agora, Caio, a gente já sabe aqui que essa questão do crédito de carbono é uma discussão que vai longe ainda, né? Como o Ricardo disse. Agora, tem uma coisa que está na nossa mão, né? Que é a agregação de valor dos nossos produtos por meio da sustentabilidade. Você garantir que você produz dentro de certas regras, conseguir certas chancelas. Você teve lá na última COP, né? No Egito,
junto com a delegação lá do Mato Grosso, representando o IMAC, que são os produtores de carne, né, do Mato Grosso. Me conta um pouquinho disso e como que vocês pretendem usar a comunicação para levar para o mundo toda essa sustentabilidade que vocês têm na produção e como que vocês esperam também ser remunerados, né, por isso. Você falou que está na nossa mão, né? Mas não está na mão de quem paga, né? Então, a gente tem essa tese de que o produto sustentável tem que valer mais. Há quantos anos, Nicolas, a gente fala disso, né? No próprio GTPS tinha essa conversa lá, desde o começo que eu ia, né? Principalmente o pessoal do terceiro setor falando isso, porque intuitivamente isso faz sentido mesmo, né? Então o produtor quer saber assim, se eu fizer isso eu vou ganhar mais, né? Daí o pessoal do terceiro setor falava assim, provavelmente no futuro vai ser melhor remunerado, mas é uma expectativa que é difícil de chegar, né? Então eu vivo isso muito na pele, né? A gente vive com a questão das indústrias, os produtores sempre querendo, né, uma agregação e um pagamento, uma premiação, né, por sustentabilidade, por certificação. E é muito difícil, a indústria trabalha com commodities, né? Então, para ela fala, eu preciso repassar isso para o público. Se o consumidor final me pagar mais, eu consigo repassar. Então, é uma coisa que nunca chega. Daí criam-se uns programas, funcionam por um tempo, mas você vê, depois de um tempo, descontinuam, né? Não é ainda uma coisa fácil, assim. Lá na COP, a gente foi falar assim, o nosso mercado consumidor principal é a China, né? A Ásia, China, Oriente Médio, né? Então, a gente tem um trabalho pelo IMAC com a Europa e Estados Unidos, que são formadores de opinião para debater legislação europeia de importação e desmatamento, de taxação de carbono, né? Estados Unidos também, se ele vai entrar com a Europa, se ele vai seguir outra linha, com a Inglaterra. A Inglaterra já é mais desmatamento ilegal zero, né? A Europa já está mais no desmatamento zero. Então, com esses países, a gente tem um trabalho de diálogo, né? De dialogar para tentar atuar na formação dessas leis. Então, fomos para a União Europeia, para Bruxelas, conversamos com os parlamentares das comissões, né? Fizemos assim, umas 15 reuniões, e a gente percebeu que a gente levou 2 temas, um do pagamento por serviço ambiental, que é um pouco isso que eu falei para vocês. Eu falava, é um calote histórico, né, que o mundo dá no Brasil, né? Europa, né, Estados Unidos, China, todo mundo. É um calote. A gente está, né, conservando biodiversidade dentro, fora das propriedades. Quer dizer, o Brasil aí com aproximadamente 66% aí do território com biodiversidade, ele não está estática, ela está prestando serviços ambientais que ajudam na regulação do clima global. E é tão importante que eles fazem todas essas ações, né, difamatórias. Achei interessante isso que o Ricardo falou, que é o medo de perda de competitividade, né? Faz eles atacarem o Brasil. Vamos atacar para tentar, né? Para tentar trabalhar a opinião pública, né? Que você falou também, e a opinião pública e o imaginário coletivo, hein, Ricardo? Então, eles trabalham muito bem isso, né? Então, quando a gente foi falar com eles, essa parte da biodiversidade era tipo assim, a gente sabe tudo, a gente sabe, não precisa falar mais nada, a gente sabe, mas isso a gente não vai olhar agora, sabe? Mais ou menos você fica falando, eles fazem que nem os macaquinhos lá, assim, ó. Não quero ver, não quero escutar. Mais para frente, que nem o Ricardo falou, mais para frente a gente olha para isso, né? Não vamos focar nisso agora. Mas levamos um outro ponto, que era a questão do risco de exclusão do pequeno produtor. No caso da pecuária, a Europa está pedindo agora a rastreabilidade desde o nascimento, né? Então, já temos a rastreabilidade nos abates, né? Todo o gado exportado já passa por um diagnóstico socioambiental ali no setor de compras das indústrias frigoríficas. Então, o direto já está resolvido. O gado que está sendo fornecido diretamente para a indústria está parcialmente resolvido. No Mato Grosso, 80% dos abates do estado já são verificados. A gente quer chegar em 100%. Os produtores, está todo mundo alinhado, indústrias, governo, produtores, não tem problema. Agora, quando a Europa exige a rastreabilidade desde o nascimento, vai para uma área que são os bezerros são produzidos em pequenas propriedades, em assentamentos, pessoas que não têm acesso à informação de regularização ambiental, às vezes nem deram entrada no CAR. Então, é um outro mundo, né? Então, isso a gente alertou, isso eles acolheram muito bem. Então, o dirigente de Portugal que nos recebeu até abriu a possibilidade da gente mandar sugestões que ele colocaria como sugestão, e foi atendido, porque isso os europeus entendem bem, que é subsidiar o pequeno produtor europeu, aquela questão, né, que você fixa o homem no campo também,
preserva a cultura, não infla as cidades. Então, esse foi um assunto, eles se interessaram, queriam ajudar, e isso foi interessante. Outro ponto que eles não aceitam é essa questão do carbono, né? Estados Unidos, Europa, então o nosso carbono na nossa agropecuária tropical, né, que tem essa possibilidade de produzir o ano todo, a gente tem uma possibilidade de fixar carbono no solo o ano todo, né? Então, em regiões que neva, você não tem essa possibilidade, vai ter essa quebra, né? Então, é um ponto que só, quer dizer, essa fixação de carbono no solo só acontece em países tropicais, né? Então, toda a pesquisa foi desenvolvida no clima temperado, com neve. Então, agora está tendo a tropicalização do GHG protocolo, né? Quer dizer, é toda uma briga da Embrapa, Eduardo Assad, lá agora, né? Um monte de gente entrando nessa briga para falar no painel, né? No IPCC, né? Não está levando em consideração o carbono fixado no solo, né? Nem o carbono florestal, né, das nossas florestas. Então, se você olhar pelo painel, a nossa produção não é sustentável, porque não está levando em consideração nem nosso estoque de reserva legal e nem o carbono fixado no solo. Mas leva muito em consideração o nosso desmatamento, né? Então, é isso que a gente vai olhar. Vamos olhar para o desmatamento ou vamos olhar para a conservação, para o Código Florestal, para tudo que está sendo feito, para reverter esse modelo europeu, americano de desmatamento, né, de extrativismo, de desenvolvimento insustentável. Eu falo para ele assim, no Brasil, calma, respeita o Brasil, gente. No Brasil, a gente está tentando reverter o modelo de vocês. Então, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de parceria, de união, vocês precisam entender. Não, a gente tem dinheiro. Não queremos dinheiro, não precisa de dinheiro, a gente tem dinheiro. A gente quer parceria, quer vir junto, a gente quer que vocês entendam as pesquisas feitas, não quer que você dê dinheiro para a gente fazer pesquisa, vocês ficarem dando bronca, né? Que nem deram bronca no Fernando Henrique, na Dilma, no Lula, no Temer, né? O Bolsonaro não deu chance para dar pito, ele já falou antes. Ninguém vai me dar pito, né? E não foi em lugar nenhum para tomar pito. Mas assim, eu ficava com muita vergonha. O Temer mesmo foi, né? Deu aquela palestra, o discurso final, né? Ele acaba de dar o discurso final, pega o primeiro-ministro lá de um país baixo, né? Acho que era a Suécia, e dá uma bronca nele, que botou dinheiro no Fundo Amazônia e não foi eficiente. Poxa, a gente quer esse dinheiro para ficar tomando pito? Eu não quero. Eu acho que a gente quer parceria para eles entenderem, para vir junto, gente. Para vocês entenderem o que é o carbono no solo. O resultado vai ser nosso. Não vai ser a gente fazendo um resultado para mostrar para eles, para ficar lá, obrigado, me dá mais dinheiro para fazer mais pesquisa. Não, gente, é respeito, sabe? O que a gente precisava mesmo é ser respeitado. E, como o Ricardo, eu também sou bem otimista. Eu acredito que a gente está indo para esse caminho, que vai dar certo. E é um período difícil. Às vezes eu fico na dúvida se a gente mostra só agenda positiva, não replica também. Agora, quando a gente mostra atacando um pouco os difamadores, a gente aparece um pouco mais. Então, usar um pouco essa estratégia também, né, Nicolas, de achar manchete que chama atenção para fazer, no final, justiça ao que eu acredito que é o modelo brasileiro de produção, que é o mais sustentável do mundo. Então, acho que a gente tem que se unir para fazer justiça ao nosso modelo. E tem que ter gestão para fazer ele dar certo efetivamente. Muito bem, essa conversa aqui fluiu, ó, nosso tempo já praticamente se esgotou aqui. Eu queria agradecer mais uma vez aqui a presença de vocês. Vou abrir aqui um espaço para as palavras finais, mas no caso do Ricardo, tinha mais uma pergunta que eu ia fazer. O Caio estava falando ali da questão da agregação de valor do produto. Eu queria ouvir de você da questão da perenidade do negócio atrelado ao ESG, né? As novas gerações, o ESG não é mais algo que talvez possa acontecer, né? Já é uma prioridade deles. Então, só queria ouvir brevemente de você sobre isso. Você está no mudo, Ricardo. Desculpa, tinha tirado o som aqui. Eu acho que o ESG, ele, para quem acha que é uma moda passageira, enfim, lamento dizer, não é uma moda passageira, é uma mudança na lógica como os investidores em todo mundo estão olhando onde colocam seus investimentos. É isso, né? E pela primeira vez na história, e isso me parece uma evolução importante do ponto de vista civilizatório,
né? Nós, como sociedade no mundo inteiro, via investidores também são sociedade, estamos olhando para aqueles temas que nunca tiveram valor ou impacto sobre o negócio como temas valorosos e impactantes para o negócio. Então, eu acho que isso é bom, né? Ao mesmo tempo, é sempre bom discutir isso, né? A gente vê notícias que chegam aqui no Brasil, né? A onda anti-ESG que está sendo criada pelos republicanos nos Estados Unidos, né? Como se ESG, enfim, a discussão é um pouco inocente, mas vale trazer isso, é como se ESG fosse uma coisa de comunistas, né? Quer dizer, não, nós estamos falando de capitalismo, todo mundo é capitalista, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas são capitalistas que têm uma visão diferente do negócio, querem empresas melhores para o mundo, até porque não adianta mais a gente continuar emitindo essa quantidade de gás de efeito estufa, porque o futuro das próximas gerações está em risco, né? Então, esse é um ponto importante. A partir disso, a gente tem a compreensão de que sempre que a gente tem uma discussão importante e nasce uma onda ante aquela discussão, isso já aconteceu com responsabilidade social, já aconteceu com sustentabilidade. Minha pergunta, e aí vale muito ser alguém que veio da área de comunicação, porque nós, comunicadores, sempre nos perguntamos o que está por trás, qual é o interesse que está por trás, né? Essa discussão de mercado de carbono é a grande discussão de interesses, né? Países querendo preservar os seus interesses, né? O Caio está falando lá sobre a excessiva cobrança de rastreamento em toda a cadeia no Brasil, mas esses países que nos cobram não são tão rigorosos com os produtores locais, né? Não são, não tem o mesmo nível de rigor. Então, tudo isso é defesa de interesse. Quando a gente está olhando hoje para por que existe uma onda anti-ESG e quem está por trás, são os produtores de petróleo, muito preocupados, e eu também estaria, com o fato de que o petróleo vai deixar de ser a grande energia, força motriz do planeta. E, nesse sentido, mais uma vez, olha o Brasil de novo aí incomodando, né? Ó, veja o que está acontecendo no Ceará hoje, onde tem uma política de Estado, onde estão orientados para transformar o Estado no maior produtor de hidrogênio verde do planeta. Uma fonte de energia altamente competitiva para o futuro, né? Então, por isso que o Brasil incomoda, e a gente tem que entender isso. O Brasil incomoda porque a gente tem fonte de energia renovável, a gente tem biotecnologia em potencial, biodiversidade, a gente tem pensamento estratégico, a gente tem bons pensadores, tem bom nível de pesquisa, né? Então, a gente incomoda de um modo geral. Para aqueles que acham que ESG é uma moda que vai passar, recomendo prestar um pouquinho mais de atenção, né? Nos cenários, nas tendências. Tem duas fontes de pressão importantes: ciência do clima e a chegada dos millennials ao poder. Então, entender isso, se a gente entender isso, começa a entender que essa não é uma discussão que vai acabar o ano que vem. É uma discussão geracional, né? Então, acho que o que a gente está observando hoje é um entendimento cada vez mais claro de que a gente terá que consumir e produzir de um modo mais sustentável. Isso vale para o agro e vale para qualquer empresa. E vale para nós também, indivíduos, que teremos que aprender a consumir de um modo mais sustentável, né? Então, nós brasileiros também devemos e queremos ter o direito de ter uma carne mais sustentável e de reconhecer o valor desta carne mais sustentável, né? Reconhecer por que ela é, né? E reconhecer que, ao ser, a gente está dando uma contribuição importante não só para o Brasil, mas para o planeta, na medida em que hoje o Brasil tem um papel geopolítico muito importante na questão do clima. O Brasil é muito relevante como player climático. Então, acho que esse entendimento talvez seja a forma da gente compreender que isso veio para ficar e começar a fazer com que os governos atuem no sentido de legislar
e no sentido de criar ambientes favoráveis para que essas boas ideias frutifiquem. Muito bom, Ricardo. Obrigado mais uma vez aí pela tua participação. Sempre um prazer conversar com você. E Caio, também queria te agradecer aí pela tua participação, sempre disponível aí, sempre compartilhando conhecimento com a gente aí de quem está no dia a dia do setor. E aí, para finalizar, vamos ganhar essa batalha da comunicação ou vamos ficar perdendo aí até quando? Vamos fazer uma boa batalha, né? Isso que é o importante. Acho que temos tudo para ganhar, né? Estamos com a faca e a carne na mão, né, Nicolas? Isso aí. Ganhar, né? Obrigado mais uma vez aos dois aí. Foi um prazer tê-los com a gente aí. E até o próximo ABMRA Talks. Um grande abraço a todos.